Nós tínhamos um grupo de professores de jornalismo, a questão-chave é essa, professor de jornalismo. Teve um curso para jornalistas, né, para professores de jornalistas, lá em Campinas, na Unicamp, que foi organizado pelo professor Zé Marques de Mello e pelo Alberto Diniz. Nesse seminário é que nasceu o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. Então, vamos dizer, o seminário do LabJOR em Campinas, na Unicamp, foi a pedra matriz do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. Como em seguida a esse curso tinha um Intercom em Piracicaba, boa parte desses professores que estavam no curso na Unicamp foram para Piracicaba. E aí, quer dizer, os que foram, eu fui uma das pessoas que foram, nós levamos essas inquietações nossas, né? E aí lá conversamos com outras pessoas, né? O professor Zé Marques, muito influente na Intercom, abriu espaço para a gente fazer uma pequena reunião, chamamos assim informalmente alguns professores e tal, e agregamos mais gente. Então o fórum, enquanto entidade, ele nasceu em 2004, mas antes disso, né, ele era uma reunião de professores, um fórum, como a própria palavra fala, né, um fórum, um grupo de discussão dentro do Congresso da Intercom. Então, nós, nesse 7º fórum, que foi realizado na UFSC, né, em Florianópolis, em 2004, nós, então, decidimos pela institucionalização desse grupo. Quando nós criamos a REBEG, eu me lembro de um diálogo com a professora, uma parceria com a professora Sandra de Deus, da Federal do Rio Grande do Sul. A ideia é que nós tivéssemos um periódico que tinha o objetivo de atender duas coisas naquele momento histórico. O primeiro, que fosse, de fato, um espaço de reflexão sobre o ensino de jornalismo na perspectiva de uma contribuição teórico, acadêmica, epistêmica sobre o ensino de jornalismo. E nós sentimos necessidade, a partir dos encontros do fórum, né, de que as contribuições, os debates, né, as preocupações que apareciam nos encontros fossem registradas de uma maneira mais permanente, né, e aí, com isso, foi fundada a Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo. Então, essa dinâmica de criar uma revista que fosse plural, que dialogasse com o cotidiano dos cursos de jornalismo e que acolhesse os trabalhos como uma oportunidade de dar visibilidade a essa reflexão tão singular no campo do jornalismo, é que motivou o nascimento da REBEG. A extensão, o estágio, as disciplinas teóricas, as disciplinas práticas, os projetos pedagógicos, né, as próprias diretrizes, quer dizer, tudo isso é debatido dentro da revista. Então, para quem está querendo se informar sobre o ensino de jornalismo, se tornar professor de jornalismo, né, ou refletir sobre a sua própria prática como professor, é uma referência super importante, porque é toda focada nisso, né? Embora existam artigos sobre esses temas espalhados em outras revistas acadêmicas da área do jornalismo e da comunicação, né? Ali está todo focado nessa questão. Em 17 de junho de 2009, o Supremo derrubou a obrigatoriedade do diploma. E aí eu estive pessoalmente nas audiências do STF, estive com a FENAGE e com a SBPJ, né, em Brasília, em vários atos, várias movimentações, produzi minutas de textos e a diretoria debateu textos e aprovou, né, esses textos. Então, eu preciso dessa formação para conhecer não só a técnica é um ponto da formação jornalística, mas eu tenho a técnica, a ética e a estética, que percorrem toda a formação do jornalista. Essa era uma batalha, porque era ataque diuturnamente por parte dos grupos empresariais de comunicação, que eram e são contrários à exigência de formação profissional
com nível universitário no Brasil. E aí, essa envolveu escolas de graduação, estudantes, os estudantes participaram ativamente desse processo, mas infelizmente a gente não conseguiu reverter ainda. E hoje, mesmo o projeto apresentado em 2004 da criação de um Conselho Federal de Jornalismo, ele também não foi retomado mais, não é? Frustrou um pouco, porque a gente estava nessa campanha, mas a gente nunca parou essa campanha. Mesmo tendo essa decisão, teve vários movimentos, várias idas também, diálogos com congressistas. E o Fórum, o então Fórum Nacional de Professores em Jornalismo, não é? O FNPJ, acompanhou esse debate e sempre defendeu não apenas a qualidade da formação universitária, mas fundamentalmente condições dignas de trabalho no exercício da profissão em jornalismo. Essa é uma urgência na nossa área, porque fica muito difícil a gente provar para as pessoas, de um modo geral, que a função do jornalismo e que o jornalismo é tão fundamental para a sociedade, se sequer estão entendendo que é uma profissão que é vista, ou que é valorizada, né, pelo ensino superior com diploma. Tem uma emenda, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC do diploma, que a gente chama, que está tramitando, mas como centenas ou milhares de projetos que não interessam aos grupos dominantes nesse país, estas propostas elas ficam engavetadas. Então, para você tirar é muito difícil, não é? Então, assim, a gente segue, e é um contrassenso, porque a gente segue todas as regras do ensino superior, nós temos temos que passar por todos os ritos, vamos dizer assim, estamos sob a guarda, né, de um ensino superior, das regras que nos são postas, mas, ao mesmo tempo, nós não temos o diploma reconhecido. Então, havia um grande desvio de foco que fazia com que o jornalismo fosse pouco aprofundado, fosse pouco estudado dentro dos cursos de jornalismo. Havia toda uma parte teórica que não falava de jornalismo, não existia nem a disciplina de teoria do jornalismo, nem história do jornalismo, nem ética do jornalismo, era tudo numa perspectiva da comunicação, e só as disciplinas práticas do jornalismo. Trabalhei de madrugada, várias madrugadas, para produzir uma proposta para apresentar na primeira audiência que essa comissão realizou no Rio de Janeiro com a comunidade acadêmica, docente. Então, isso foi uma luta muito grande da área de jornalismo, que reuniu as três entidades da área, né? A profissional, a FENAGE, a SBPJOR, que era dos pesquisadores, e o Fórum de Professores, que hoje é a BEG, que era dos professores de jornalismo, né? E creio que uma das coisas mais importantes dessa história, porque essa união desses três segmentos é uma coisa inédita no mundo, né? Não aconteceu em nenhum outro país, e isso fez com que se garantisse a qualidade da proposta das diretrizes curriculares. No interior dessas discussões, né, nesse âmbito das discussões nas regionais, a gente também traz ali reflexões sobre essas diretrizes, sobre como nós temos, como os cursos, né, as unidades curriculares têm trabalhado à luz dessas diretrizes. Então, é um pouco disso que é o nosso trabalho, é a nossa missão, e que a gente tem feito aí com muito afinco e com muito amor. Nosso debate interno mais importante era, primeiro, entender que uma entidade, uma associação de ensino era mais ampla do que uma organização de professores, exatamente por compreendermos que a ambiência do ensino contempla outros atores, entre eles os estudantes. Então, pensar no ensino era pensar uma relação dialógica de que uma comunidade constitui a praxis do ensino, e era muito mais amplo do que originalmente o movimento político dos professores, que é uma parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem, mas uma parte. Então, a ABEG tem uma função fundamental, né?
que é preservar essa memória do jornalismo que a gente já construiu, mas avançar no futuro, fazendo discussões de avanço do futuro. Quando foi no evento realizado recentemente em Manaus, que aí os colegas me atribuem, né, o prêmio Abege, para mim foi muito assim significativo, né, porque para nós professores o reconhecimento dos seus pares, né, como alguém que realmente trabalha na formação de jornalistas, ele foi muito importante e ser reconhecida juntamente com colegas que trabalham e que atuam na formação de jornalistas, como os que vinham sendo reconhecidos antes de mim e os que vieram depois de mim, né? Depois de mim. Na verdade, o Prêmio Abege é um prêmio para o conjunto da obra, né? Não é por um trabalho específico, né? Então, fiquei muito honrado por considerarem que eu, né, a minha carreira seria digna dessa distinção, né, tão importante por parte dos colegas professores de jornalismo aí de todo o Brasil, né. Então, foi com muita honra que eu recebi o prêmio. Antes do Prêmio Abege, a gente tinha o Prêmio Daniel Hertz. Depois esse prêmio foi, por conta de vários fatores, foi deixado de ser oferecido e a gente substituiu o prêmio Daniel Hertz pelo prêmio Abege, né? Individualmente é o reconhecimento, mas coletivamente também ele se sintetiza e expressa, né, um reconhecimento e uma dedicação desse professor a partir do recebimento desse prêmio. E uma das pautas que a gente tinha, ou uma das nossas missões, era essa questão dos encontros regionais, que nessa época estavam parados. A gente chegou a ter, no histórico assim, do fórum, os encontros passaram a ser primeiro a cada 2 anos, e depois eles meio que pararam. Então, nesse momento, não estava tendo encontro regional. E aí, como vice-presidente, a gente já começou a discutir isso, né? Essa importância de trazer os encontros regionais, de reativar esses encontros regionais que são tão importantes, porque a gente conversa mais diretamente com os colegas em cada região e entende, né, as dinâmicas de cada um, discute essas assimetrias regionais que a gente tem, e também eu acho que é fundamental, porque nesse encontro das regionais, a gente consegue levantar pautas, né, situações que depois são levadas para serem discutidas no encontro nacional, e, portanto, eu acredito que é um trabalho mais coletivo, porque você não traz temáticas ou problemáticas que são específicas ali de quem está na gestão, mas essas temáticas, essas propostas, elas nascem, né, desse coletivo, que são os colegas que estão nas regionais e que trazem ali as suas especificidades, que trazem os pontos que são importantes para serem discutidos também. Então, isso para mim era uma questão super importante. E daí, então, a partir do momento que eu passei a ser presidente da associação, aí já a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, após essa passagem como vice-presidente, eu conversando com o vice-presidente, meu vice-presidente no caso, o professor Guilherme, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que retomar, vamos começar. Fortalecer os professores de jornalismo para que eles tenham, a partir desses encontros e a partir do momento que eles trocam ideias, eles possam ser fortalecidos no seu objetivo, que é formar jornalistas cada vez mais autônomos, mais competentes e mais éticos. Então, a associação, a Abege, é um momento muito importante para nós refletirmos sobre essa formação, sobre a qualidade da formação, sobre o papel estratégico que tem o jornalismo na sociedade brasileira. Porque é um momento de parar para pensar o ensino de jornalismo, é um momento de parar para pensar em como nós estamos lidando com o ensino de jornalismo, que jornalistas nós estamos formando, como estamos formando. Esse é o papel da Abege, defender o jornalismo, defender professores de jornalismo, defender estudantes de jornalismo. Esse é um papel fundamental da Abege. A Abege não pode se desviar desse caminho.
é também lutar pelo reconhecimento de que o ensino do jornalismo é fundamental para ter uma sociedade sadia, uma sociedade capaz de poder autonomamente resolver seus problemas e avançar como sociedade. E a ABERJ tem um papel fundamental de, digamos assim, na sua organização, de manter esse debate sobre o que é o ensino de jornalismo. A ABERJ desempenha um papel fundamental de anualmente procurar debater isso nos seus encontros e articular políticas institucionais, políticas oficiais, públicas, que levem a uma qualidade da formação em jornalismo. Portanto, é fundamental. Formação sempre foi uma palavra que foi a palavra, inclusive, que eu usei na minha campanha, né? Por uma formação jornalística de qualidade. E aí, eu acho que a formação é o eixo que acompanha o jornalismo na ABERJ. Porque sem essa esperança que a formação que o jornalismo tem, não é só a luta pela volta de diploma que é estratégico para nós, senão a manutenção de uma profissão cuja existência coabita com a própria democracia. Então, eu acho que essa é a questão fundamental e acho que a ABERJ tem um papel aí central em debater como resolver isso, como reorientar os cursos de jornalismo para dar conta das reais necessidades de informação da sociedade brasileira mais ampla. Não tenho dúvida que o papel da ABERJ, a contribuição da ABERJ nessas mais de 2 décadas de história e um tempo ainda maior quando não tínhamos a entidade organizada, segue essa busca, esse horizonte de uma comunicação efetivamente democrática e plural no Brasil.